Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de ser alvo da Lei Magnitsky, portanto, sofrendo sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. A esposa dele se chama Viviane Barsi de Moraes e essa sanção, de acordo com o que está já no site, especificamente do Departamento de Ativos americano, informação enviada a gente pelo Márcio Falcão, já mostra, a gente já tem aqui na tela para você, já mostra o nome dela aqui na lista de sanções da Lei Magnitsky. Primeiro aqui está Barsi de Moraes Viviane, mas é só porque é o jeito de colocar, é a Viviane Barsi de Moraes, e ligada ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos. E logo abaixo, também alvo dessa sanção, o próprio Instituto, Lex Instituto de Estudos Jurídicos, aqui então no site da OFAC, que é esse departamento de ativos, de controle, lá dos Estados Unidos, de ativos estrangeiros, que é uma agência, gente, de inteligência e aplicação financeira dos Estados Unidos, que no dia 30 de julho já tinha imposto a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, sanções das mais diversas, inclusive com alcance de instituições financeiras, e agora, Valdo Cruz, a gente tem o que, infelizmente, eles tinham prometido e agora sendo colocado em prática, eles estendendo essa sanção à esposa do ministro Moraes. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e o blogueiro Paulo Figueiredo estavam prometendo novidades para essa semana, exatamente no momento em que o presidente Lula está em Nova York. Isso via sendo divulgado ali pelos dois para jornalistas de que haveria sanções ali neste momento contra brasileiros, né? Por enquanto, não tem nenhum novo ministro sendo atingido. Havia também uma informação de que outros ministros, principalmente os da primeira turma, que votaram junto com Alexandre de Moraes para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma tentativa de golpe, poderiam ser alvo também desta sanção pela Lei Magnitsky. O que essa lei determina? Para início de conversa, é bom a gente destacar que essa lei foi criada para atingir, para investigar, para punir pessoas que praticam atos contra os direitos humanos, de forma deliberada. Não é o caso do ministro Alexandre de Moraes, nem da sua mulher, Viviane Barsi de Moraes. Mas, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez toda uma campanha nos Estados Unidos para convencer de que Alexandre de Moraes estava fazendo uma perseguição política contra o seu pai, Jair Bolsonaro, atentando contra os direitos humanos do ex-presidente da República. E, com isso, acabou convencendo Donald Trump a aplicar sanções. Só que eles acharam que essas sanções não estavam totalmente atingindo o seu objetivo, que era preciso também colocar as sanções também contra familiares do ministro Alexandre de Moraes. E hoje sai essa sanção contra ela. A princípio, o que está valendo para o ministro Alexandre de Moraes é que ele está proibido de fazer transações no Brasil em dólar, fazer compras em sites em dólar e não pode visitar os Estados Unidos, está com visto cancelado, né? Então, são as sanções. O filho de Bolsonaro está querendo que essas sanções tenham um alcance maior. Quer até que transações feitas em reais de Alexandre de Moraes, agora também sendo aplicadas as mesmas sanções contra a mulher dele, até em reais que essas negociações não pudessem ser feitas. Ou seja, Colombo, é um passo à frente aí nessas sanções, no momento em que Lula está nos Estados Unidos, isso causa um maior constrangimento. Isso é um ponto importantíssimo, né, Valdir, se ressaltar, nada é por acaso, tem vários simbolismos aí. Com certeza, Leilane, Colombo e Camila, escolheram o dia que Lula está já em agenda oficial em Nova York para aplicar essa sanção. Agora, não vê uma sanção nova ainda contra nenhum outro ministro supremo e também nada além do que está sendo adotado atualmente pelos bancos, proibindo negociações em dólares e proibindo ali o uso de cartão de crédito com bandeira americana. De Colombo. E todos os eventuais bens do casal, o Alexandre de Moraes ou da esposa, ficam bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Lembrando que o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo Bolsonaro como alvo por parte do ministro. Abre aspas para ele. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. É responsável por campanha opressiva de censura, etc. e tal. Isso indica que podem vir novas sanções ao longo dessa semana em que o presidente estará nos Estados Unidos? Ou, Valdo, na sua avaliação de que eventuais sanções serão contra, especialmente, a pessoa física do ministro Alexandre de Moraes, de seus parentes, de pessoas que se relacionam com ele de alguma forma? Ou seja, alguma outra sanção contra a economia brasileira, por exemplo, pode acontecer? O governo espera isso ou imagina que vai ser algo mais dirigido, Valdo?
Olha, Colombo, partindo de Trump, tudo é imprevisível, né? Mas há uma expectativa de que, neste momento, ele não adote nenhuma outra medida no campo econômico. Por quê? Porque está tendo uma reação muito negativa nos Estados Unidos destas sanções aplicadas ao Brasil. O preço do café lá disparou, o preço da carne está em alta também nos Estados Unidos, punindo não só as empresas brasileiras, que, por sinal, estão conseguindo encontrar outros mercados, mas punindo principalmente o consumidor dos Estados Unidos. Então, por enquanto, a avaliação de que você não deve ter uma sanção além dessas sanções ali contra ministros do Supremo. De novo, Trump é imprevisível, mas não está no radar do governo brasileiro novas sanções para a economia, mas não dá para cravar nada. Em relação ao que o Colombo perguntou, se pode, ao longo dessa semana, sair uma nova sanção, eu acho que pode, porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo eles estavam prometendo novas sanções contra ministros do Supremo nesta semana. Por enquanto, o que saiu, o que já é ruim, é essa sanção contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando, Moraes foi sancionado pela Magnitsky dia 30 de julho, portanto, antes do julgamento. É a primeira sanção pós-julgamento de Bolsonaro, pós-condenação dele e do núcleo crucial, falando de Bolsonaro há 27 anos de prisão, no meio de um debate ideológico em que o Trump acha que pode ter alguma ingerência na soberania jurídica do Brasil e mais o debate ideológico também sobre anistia. O conteúdo político está fervendo aqui e o Valdo destacou muito bem, vale a ressalva, vale até repisar isso, com Lula nos Estados Unidos, fazendo essa visita para que, então, haja uma coincidência, que não existe coincidência, mas para a coincidência de datas. Lula estando lá e a Magnitsky pós-condenação sendo aplicada à mulher do ministro. Valdo. E lembrando que o ministro já disse que nem ele, nem a mulher dele, tem negócios nos Estados Unidos. Bem lembrado. Não tem bens, não tem propriedades, porque o Colombo destacou ali que a decisão de hoje determina bloqueio de propriedades, de bens. Né, Colombo? De bens Isso, nos Estados Unidos. Mas eles dizem, não temos Mas bloqueio nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas como Eles não têm autonomia para bloquear nada aqui no Brasil. Não. Tem a discussão sobre a bandeira de cartão de crédito, movimentação financeira, né? Mas patrimônio não. Patrimônio não. A bandeira de cartão de crédito, um cartão de crédito do ministro foi bloqueado, foi cancelado. Né? Agora, transações em reais, Eduardo Bolsonaro queria que os Estados Unidos tivessem poder sobre isso. Vamos lembrar, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão que não era referente a esse caso, mas tinha repercussão nele, dizendo que sobre o Brasil as leis americanas não têm poder, que é óbvio, né? Ele não tem poder para bloquear uma conta em real do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Mas esse caso específico ainda vai ser decidido pelo ministro Cristiano Zanin, com quem está uma ação. Eu acho que esse caso de hoje pode apressar uma decisão do ministro Cristiano Zanin numa ação específica. Eu pensei justamente isso, Valdo. Do ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro. Para devolver, já que são tantos contextos, o assinante não ficar, desses contextos todos perdidos, havia, gente, em relação ao ministro Zanin, uma expectativa de que ele levasse um tempo, não tivesse muita pressa até então, sem a sanção da Viviane Moraes, mas há realmente uma expectativa de que isso possa mudar o cenário. A gente, claro, vai acompanhar. Colombo. Vamos em frente, minha gente. São 11h20. Os Estados Unidos anunciaram novas retaliações contra o Brasil. Você viu agora há pouquinho, em primeira mão, aqui no Conexão. Dessa vez, o alvo foi Viviane Barces de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes. A Beatriz Borges chega de Brasília com mais informações. Beatriz. Oi, Colombo, boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Essa sanção foi anunciada hoje pelos Estados Unidos contra, então, a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barces de Moraes. Não foram apresentados ali argumentos para imposição dessas sanções, apenas a proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. Viviane, ela tem 56 anos, ela é advogada, ela é sócia de uma empresa de advocacia sediada em São Paulo, e com essa sanção econômica imposta aí pela lei Magnitsky, então, eventuais bens que elas tenham nos Estados Unidos, eles serão bloqueados, assim como eventuais empresas que ela tenha. Além disso, essa lei, ela proíbe transações com cidadãos ou com empresas americanas, inclusive o uso de bandeiras de cartões de crédito americanas. No caso, a gente lembra que essa sanção econômica já tinha sido imposta ao ministro Alexandre de Moraes em julho desse ano, mas vale fazer aqui um adendo, como você já trouxe, Colombo, que essa foi a primeira sanção econômica imposta ao Brasil depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. A Lei Magnitsky é uma lei dos Estados Unidos que permite aos Estados Unidos punir economicamente ali cidadãos estrangeiros, e ela, no caso, é utilizada para cidadãos estrangeiros que fizeram, por exemplo, graves violações aos direitos humanos. No caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro integrante da Suprema Corte do Brasil a ser alvo dessa sanção econômica da Lei Magnitsky. E agora, então, a sua esposa também foi alvo dessa sanção. Volto com vocês aí no estúdio.
Beatriz Borges, ao vivo e direto de Brasília, naquilo que era caçapa cantada, né, minha gente? Afinal de contas, várias autoridades americanas, estava lendo agora há pouquinho, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos tinha se referido à possibilidade de novas sanções contra o Brasil, contra autoridades brasileiras. No caso da manifestação dele recente, ele fazia referência especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. E hoje, 24 horas antes da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, pelo presidente Lula, é anunciada a inclusão da esposa do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Gente, falando então ainda em questões aqui de Brasília e também do ministro Alexandre de Moraes, informação nova agora do Márcio Falcão. O ministro Alexandre de Moraes está pedindo à Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal detalhes sobre uma vistoria que ele já tinha mandado acontecer no dia 30 de agosto. Que vistoria? Vistoriar todos os carros que saem da casa de Jair Bolsonaro, ex-presidente que está em prisão domiciliar. E aí ele pede para essa SEAP, essa Secretaria de Administração Penitenciária, enviar em 24 horas, um prazo bastante urgente, os detalhes do que foi vistoriado de carros que foram à casa de Bolsonaro no dia 12 de setembro. Eu vou pegar aqui certinho para falar para vocês, no dia 12 de setembro, ou seja, um dia após a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. E aí no trecho o ministro fala o seguinte, ele fala, implemente-se, oficie a secretaria para que no prazo de 24 horas envie aos autos, ou seja, coloque no processo o relatório que detalha as visitas no dia 12 de setembro, a 1h16, depois às 4h22, com informações detalhadas sobre os carros que saíram da casa de Bolsonaro, os também motoristas e os passageiros. Nessa decisão, o ministro não diz o porquê desse dia em especial e desses horários, mas até amanhã a Secretaria de Administração Penitenciária tem para fazer isso e, notadamente, como são feitos relatórios desde o dia 30 de agosto sobre quem entra e quem sai da casa do ex-presidente, vistorias em carros, tudo isso para aumentar a vigilância, já que ele é apontado como alguém que está ou tentou ferir as medidas cautelares. Vamos ver do que se trata, Valdo Cruz, mais essa decisão aí, porque foi o que me chamou a atenção, a gente não tem o detalhe, um dia tão específico, num horário tão específico, os detalhes daquele veículo, Valdo. Sempre surge ali uma suspeita de que Bolsonaro poderia preparar uma fuga. Não é de hoje que essa informação circula aqui em Brasília, no país, e Bolsonaro sempre tem negado que esteja preparando. Mas alguns sinais ali apontam para que as suspeitas sejam procedentes. Lembremos quando ele ali se refugiou. Ele disse que foi passar uns dias na Embaixada da Hungria. Nunca vi falar que alguma pessoa fosse aqui tendo residência em Brasília, Colombo, Leilani e Camila. Já imaginou? Você tem uma residência em Brasília, né? Aí você resolve dormir numa embaixada aqui em Brasília. Eu já não estava cansado de casa, sabe? Estava sem ambiente em casa, fui dormir na Embaixada da Hungria, mas não é nada importante. Queria conversar ali sobre os assuntos atuais. Foi esse o argumento que o ex-presidente deu. Você acha que faz sentido, Camila, Colombo, Leilani? Eu vou só interromper muito rapidamente, porque chegou uma informação que, inclusive, o Valdo estava apurando há pouco e já se confirmou, que além da Magnitsky ter sido aplicada sobre a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Moraes, também há a confirmação de que há essa sanção aplicada ao ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Portanto, mais um integrante do governo brasileiro, do governo Lula, sancionado pelos Estados Unidos no mesmo dia em que o presidente Lula está em território americano. Valdo? Agora também uma pessoa ali que é ligada ao Jorge Messias acaba de mandar uma informação, sim, é verdade, mas não haverá nenhum comunicado oficial do governo americano. Nesses casos de revogação de visto, eles não divulgam a informação oficialmente. Por quê? Porque se eles divulgam essa informação oficialmente, ali registrada nos canais oficiais do governo americano, acaba isso podendo ser usado pela pessoa atingida para entrar com um processo contra o governo americano. Por isso, na época em que eles revogaram o visto não só de Alexandre de Moraes, mas mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, e também só não foram revogados os vistos de André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Quando também eles revogaram o visto de Paulo Gonet, não saiu a divulgação de nenhum nome oficial. Depois também foi a mesma coisa com os parentes de Alexandre Padilha, Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco. Eles só vazam a informação, deixam a informação circular, mas não tem nenhuma confirmação oficial. Então, é mais uma investida dele. O Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, estava prometendo uma nova onda de sanções exatamente no momento em que o presidente Lula estivesse nos Estados Unidos. A avaliação de Eduardo Bolsonaro, Leilani, Colombo e Camila era de que isso iria constranger o presidente Lula. E eu tenho uma outra avaliação, Leilani. Eu acho que isso, vindo no dia em que Lula está lá nos Estados Unidos,
ele vai poder, o presidente Lula, comentar e falar que considera isso injusto, considera isso ilegal, errado, né? E isso pode ter uma repercussão internacional. Hoje, quando ele faz isso, geralmente a repercussão é nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com não muita repercussão fora. Agora, Lula, em Nova York, numa Assembleia Geral da ONU, de repente ele pode até citar isso no discurso. Não estaria no discurso dele oficial, mas de repente ele pode decidir até colocar isso no discurso. Imagina ele falando no discurso oficial da ONU que medidas de sanções novas foram adotadas agora contra autoridades brasileiras por parte do governo dos Estados Unidos. Terá uma repercussão muito maior, constrangendo não Lula, mas constrangendo o presidente Donald Trump. Leilani. Lembrando que o ministro da Saúde desistiu de ir porque queriam dar a ele autorização para circular por pouquíssimos quarteirões ali. Né? Então é o segundo ministro do governo atacado com esse tipo de medida por parte dos norte-americanos. Né? A gente está vendo aí as respostas do governo americano em pós condenação de Jair Bolsonaro e especificamente, a gente sabe que nada é coincidência, por conta agora dessa chegada do presidente Lula a Nova York. Vamos ver, vamos acompanhar para ver o tamanho da repercussão